Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos começar o estudo do nosso dominical, que é a lição 14, Alegria com quem vivemos. Vamos para iniciar a cantar o hino 57 ao Deus Supremo. Amém? Seja louvado o Deus Supremo. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus adorado, Rei de Israel, que onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus adorado, Rei de Israel. Só Deus merece honra perene, em nós não cesse o seu louvor, sempre exaltado por todos seja, sempre louvado com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus adorado em Israel. Amém, irmãos? Antes de ler o texto bíblico, texto devocional, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse momento de estar aqui na escola dominical. Soberano Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor Deus, por essa oportunidade maravilhosa que tem nos dado, Senhor Deus, de estar aqui, ó Deus, gravando essa escola dominical para nossos irmãos, e que nós possamos cada dia mais aprender mais de Ti, Senhor. Seja com previsto nele em direção à escola dominical, ensinamento, Pai, abra a mente, o coração de cada um, dá-lhe sabedoria, entendimento, discernimento da Tua palavra, e principalmente, Senhor, o desejo de estar ouvindo, estar lendo, estar aprendendo mais e mais de Ti. Sabemos que a escola dominical, Senhor, são para os crentes, aquele que precisa aprender mais da Tua palavra, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, seja com previsto nele nessa direção dessa escola dominical, que ele possa ter sabedoria do Espírito Santo, Deus, para nos ensinar a fazer o melhor para Ti. Senhor, abre a cada dia a nossa mente e nos ajuda, Senhor, a entender mais e mais de Ti. Qual o propósito tem na vida de cada um de nós? Essas lições maravilosas que têm vindo para nós, para nos passar com nossos amados irmãos. Obrigado, Senhor, por tudo, pelo dia. Agora, pela Tua palavra, vamos ler, Senhor. Senhor, que essa palavra vai incutir no nosso coração. É a minha oração que eu faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre suas Bíblias lá em Filipenses 2, de 5 a 11. É o texto devocional. Logo seguiu passar para o presbítero Ney. Filipenses 2, de 5 a 11. Amém? Diz assim: o exemplo de humilhação, o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira que lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém na minha, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a salvação com temor, com amor e temor. Porque Deus é quem efetua em vós também, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que nos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, da qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Eu gosto de servir para essa palavra, né? Paulo estava falando, alertando aqueles irmãos sobre a salvação, o cuidado da nossa salvação em Cristo Jesus. Jesus desceu da sua glória, se humilhou, né? Se tornou como um homem, para estar aqui nos ensinar a palavra, passar para nós, para os apóstolos, para nós também o seu ensinamento. E nós, como seu servo, temos que obedecer e andar segundo a sua vontade. O marco da lição, previsto no início, está com a palavra, vai continuar nos ensinando. Amém? Amém. A palavra. Okay. Queridos de graça e paz, em nome de Jesus, muito de alegria poder mais uma vez estar com os irmãos, compartilhando, aprendendo da palavra de Deus, procurando cada dia crescer na graça e no conhecimento, obedecendo a palavra do Senhor. Nós estamos na lição de número 14, conforme o presbítero Ezequiel já nos trouxe. O título é Alegria com quem vivemos. E essa lição é uma lição muito importante, como tem sido as demais. Carta de Paulo aos Filipenses. E nós chegamos já nesse capítulo, já que estamos, após estudarmos Efésios, entramos para Filipenses, chegamos nesse capítulo, hoje ali do capítulo de número 2, e nós vamos até o final da carta. E isso é muito importante para nós, porque é uma carta toda especial. O contexto, na verdade, da carta, a posição em que Paulo se encontrava é difícil, é uma situação muito complicada em que ele estava vivendo. No entanto, Deus se revelou a Paulo de uma forma toda especial e com grande amor, com grande alegria, satisfação no seu coração, ainda que acorrentado ali em Roma, preso a soldados. Paulo pôde trazer-nos lições especiais. Escreveu essa carta à igreja em Filipos, revelando, na verdade, o seu propósito, o seu objetivo, incentivando aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé, não desviando o alvo, os olhares para o alvo que é Cristo Jesus. E nós podemos, através dessa lição, colocando em prática no nosso dia a dia, trazermos muitas lições para as nossas vidas, além de crescermos fortalecidos na palavra de Deus. Então, a alegria com quem vivemos. Veja só, o contexto nos diz que Paulo estava preso em meio a soldados, acorrentado. Mesmo assim, a base, a ênfase dessa carta de Paulo, o ponto máximo dessa carta vai nos dizer da alegria de Paulo, quando ele escreve: regozijarei sempre, ou regozijar no Senhor. É uma palavra, dependendo do contexto, muito difícil até mesmo de ser dita ou vivida, mas Paulo tinha no seu coração, na sua mente, razão para
escrever, porque ele sabia que tudo aquilo ali que estava acontecendo com ele fazia parte de um plano traçado por Deus para evangelizar, né? Para que o reino de Deus, a palavra de Deus fosse pregada naquele meio, na prisão onde ele estava, para conversões de vida. Então Paulo aprendeu, né, nesses dias que ele ficou, nesse tempo que ele ficou ali, ele pesou, na verdade, na balança muitas coisas. E ele pôde nos escrever essa carta maravilhosa, que é a carta escrita à igreja em Filipos, mas que também é escrita para nós aqui em Casimiro de Abreu, Barra de São João, no nosso estado, no nosso país. É uma carta atual, carta que nos ensina e nos incentiva a viver uma vida melhor a cada dia, buscando em Cristo Jesus nos aperfeiçoarmos para a glória do nome do Senhor. Então nós temos que perceber a necessidade de manter a unidade do Espírito para lutar contra as oposições de fora e também na carnalidade de dentro. A lição vai nos falar a respeito disso. Pontos que Paulo observava, porque havia uma oposição muito grande, né, daqueles que estavam do lado de fora da igreja em relação aos crentes, mas dentro da igreja existia a carnalidade. Então era uma guerra tremenda e Paulo dá a orientação, dá a forma como se deve proceder diante, né, de tais situações. Vivemos isso hoje também. Vivemos isso hoje. Por isso eu digo que essa carta também é uma carta para nós hoje, né? Então nós devemos conscientizar-se da necessidade de unidade. Nós temos que estar juntos, né? Nós temos que viver, nós temos que ter essa consciência, temos que buscar sempre na humildade, na abnegação para o progresso do corpo de Cristo. Então essa carta, além disso, vai nos ensinar, vai nos orientar a lutar contra as divisões e pela unidade da fé evangélica. Humilhar-se voluntariamente como fez Cristo, né, por amor, e parar de murmurar. A verdade é que nós temos visto, ouvido muitos crentes, né, que gostam de murmurar. E isso aí é contra a palavra de Deus e também aqueles que gostam de reclamar da liderança da igreja. Tem crente que vai para a igreja, ouve determinadas coisas, daqui a pouco começa a reclamar da liderança. Liderança da igreja, liderança do departamento, né? Acha que tudo está errado e que deveria ser diferente, mas muitas das vezes, né, ele não busca em Cristo uma posição para que possa mudar, vamos dizer assim, qualquer que seja a situação. Não se envolve totalmente, né? Então nós vamos aprender nessa carta de Paulo aqui, nesse contexto da alegria de com quem vivemos, tudo isso, né? E aí a gente vai ver nesse trecho de Filipenses 1:27 até o capítulo 2:30, que Paulo está muito preocupado com o relacionamento humano. Por isso Paulo vai escrever o seguinte: que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ou seja, Paulo está orientando os irmãos a viver a unidade do espírito, para que fortalecidos pudessem combater, né, as oposições que estavam ocorrendo lá do lado de fora da igreja. Então não há dúvida de que a nossa alegria depende muito dos nossos relacionamentos com o povo que vivemos. O nosso relacionamento vai depender muito das pessoas que nos cercam, daquelas pessoas que nós estamos sempre juntos. E aí o autor fala a respeito de algumas situações, né, que acontecem em muitas igrejas, e ele coloca aqui que um dos maiores problemas em nossas igrejas são as divisões, as panelinhas, né, os atritos entre os irmãos. E isso realmente, irmãos, acontece, tem acontecido, e nós sofremos, o corpo de Cristo sofre muito quando existe isso em determinadas igrejas, né? Aquele grupo que acha que é melhor, aquele grupo que não gosta de se misturar muito,
aquele grupo que acha que é mais crente do que os outros, e aí a igreja fica fraca, porque os crentes, os membros da igreja, pensam dessa forma. E Paulo vai nos orientar que nós devemos fazer totalmente coisas diferentes. Então ele vai dizer no capítulo 2, verso 3, o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória. Fazei tudo sem murmuração nem contendas. Isso é um desafio. O autor diz: que desafio? Não podemos nos regozijar no Senhor se não estamos falando com algum irmão na igreja. Sem dúvida, a maior necessidade da igreja é viver, conforme Paulo escreveu no capítulo 1, 27, quando ele diz: viver acima de tudo por modo digno do Evangelho. Então, não podemos dizer que amamos a Deus se aborrecemos o nosso irmão. Deus nós não estamos vendo com os nossos olhos naturais. E nosso irmão está diante de nós, o nosso próximo. E às vezes nós deixamos, existem pessoas que acham que é muito crente, é isso ou aquilo dentro da igreja, acha que é melhor do que os outros, tudo vanglória, puxa para si, a glória, vamos dizer, quando a gente sabe que a glória é do Senhor, e às vezes não está falando com o irmão, está murmurando, às vezes está criticando, mas não toma posição nenhuma, não se envolve com o trabalho da igreja. Isso é um perigo. E Paulo diz: olha, fazei tudo, sem murmuração, e nem contendas. Contendas não pode existir no meio do povo de Deus. E Paulo vai dizer: vivei sim, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Então Paulo olha para aquela igreja, vê, através dos relatos, o que estaria acontecendo naquela igreja, e Paulo então vê, dentro dessas tensões, ele nota algumas coisas que estavam acontecendo ali. E aí no verso de número 27, do capítulo 1, até o verso de número 4 do capítulo 2, que inclusive foi lido, nós vemos a oposição daqueles que estavam do lado de fora. E aí, que em nada, Paulo escreve, que em nada estáis intimidados pelo adversário. Paulo, o perseguidor dos crentes, se tornou o mais perseguido de todos, assim como as igrejas fundadas por ele. Como essa igreja em Filipos teve de enfrentar a oposição do inimigo. Então, Paulo estava lembrando-os que, para enfrentar o inimigo lá fora, os membros precisam ficar bem unidos e, de fato, precisam realmente estar firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. E aí a gente olha essa orientação, ouve essa orientação de Paulo e olhamos, aos dias atuais, e a gente vê tantas coisas acontecendo no meio da igreja, a falta de unidade, desunião, falta de amor acima de tudo, às vezes um para com os outros. E o que nós temos então? Temos igrejas fracas, igrejas que não crescem, igrejas que estão sempre capengando, estão sempre se arrastando por causa dessa falta de compromisso, de unidade, de amor para com a obra de Deus. E nós temos que viver. Então Paulo vê essa oposição do povo lá fora. Paulo vê a carnalidade também daqueles que existiam ali, que eram membros da igreja. Olha só o contraste. Oposição do inimigo, daqueles que estavam lá fora, mas também a igreja estava numa situação muito complicada, porque Paulo vê ali que existem muitos crentes carnudos. Hoje nas nossas igrejas também existe aquele que bate no peito e diz: eu sou eu e sempre eu. Então não se dobra, não se humilha diante da presença do Senhor. E aí, irmãos, nós temos crentes fracos. Então isso é carnalidade. Paulo vai falar a respeito disso no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 4, a respeito do que estava acontecendo com os irmãos. A carnalidade. Faltava aqueles irmãos se converterem
ao Senhor. Então Paulo vai dizer, vai orientar nessa carnalidade que existia ali dentro da igreja, o seguinte: não façais por partidarismo ou vanglória. Não façais isso. É muito triste ver as panelinhas, né, que existem em tantas as igrejas, como aconteceu na igreja de Coríntios, quando a gente sabe a história da igreja de Coríntios. E Paulo deu aquela orientação ali, né, que havia entre eles o que? Ciúmes e inveja. Uns diziam que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Cefas, e cada um dizia que era de determinada pessoa. Esqueciam, né, de que o certo era ser de Cristo. Por isso Paulo disse: eu sou de Cristo. Se vocês são de Paulo, outro é de Apolo, vocês precisam mudar esse pensamento. Não pode ter esse partidarismo dentro da igreja. Então, essa é a recomendação de Paulo. Então, há também aqueles que só querem mandar na igreja. Isso é triste demais, irmão, aqueles que acham que são o dono da igreja, que tem como objetivo a vanglória. Ele não se dobra, ele não aceita opinião, ele acha que pode mandar em tudo, acha que é o dono da igreja. Existem pessoas assim. E Paulo então orienta que existe muito. Então, há ainda, Paulo dá uma recomendação aqui, escrita lá no 3 João, verso de número 9, quando ali João vai falar de Diótrefes, O que acontecia ali? Ele não aceitava que os irmãos viessem até ele era totalmente contrário, não recebia os irmãos, ia contra aquele que queria pregar a palavra de Deus, achava que ele tinha que fazer tudo, ele que mandava em tudo, ele que era a principal atração, vamos dizer assim. Ele achava que era ele. Você pode conferir isso lá no 3 João, verso de número 9. Então, há ainda muitos diótrefes em nossas igrejas. Como tal atitude afeta a harmonia, dentro do corpo de Cristo. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos viver o amor que Cristo deixou exemplo para nós. E Paulo, ele escreve a respeito disso, da necessidade de nos humilharmos diante do Senhor, de viver uma vida de modo digno do Evangelho, de entender a palavra de Deus, o que significa o Evangelho. Jesus em certa ocasião, disse: olha, João disse em certa ocasião: convém que ele cresça e que eu diminua. Mas tem irmãos dentro da igreja que diz: tomara que Jesus diminua e eu cresça. Aqueles que acham e acham, e não se humilham diante da potente mão do Senhor. Então, dentro dessa carnalidade que Paulo vê naquela igreja, Paulo dá algumas soluções. Paulo orienta, na verdade, para que eles possam tomar determinadas atitudes. E aqui nós temos algumas, desse capítulo 2, verso de número 1, e Paulo chega a dizer: olha, irmão, se há alguma exortação em Cristo, então, estar em Cristo é estar em comunhão com um colega, com meu irmão. Paulo chama a atenção, para que eles possam dar ouvido e entender essa solução, diante dessa atitude. E se há alguma consolação de amor, ou seja, o amor de Deus derramado em nosso coração nos une uns nos outros. Alguma comunhão do Espírito, isso significa o quê? Que há um só Espírito, ou um só Espírito, que estudamos lá em Efésios, no capítulo de número 6, na lição 6, no capítulo 4. Que Espírito é esse que Paulo fala? É o Espírito da unidade, é o Espírito de união. Então, se há união, as coisas funcionam. Agora, se um puxa para um lado, um puxa para o outro, acha que é maior, o outro acha que é isso, é aquilo, esquece de dar prioridade ao Evangelho, a viver o Evangelho, as coisas não vão andar.
Então Paulo vai dizer ainda, ó, se há entranhados afetos e misericórdia, né? Paulo está dizendo que, olha, se lá no íntimo do seu ser, ou do meu ser, se há afetos e misericórdia, então vou esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, se quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que há afeto, que há misericórdia, assim como Deus tem misericórdia de nós, então eu posso entender, né? Posso entender. Isso vai me levar a viver uma vida de unidade com o corpo de Cristo. E diante dessa situação vai ter um resultado, né? E qual é o resultado? Quais serão melhor os resultados se agir dessa forma, né? Paulo está dizendo que sua alegria vai estar completa por causa de 4 fatores. E que fatores são esses? A partir do momento que eles entenderem que existem essas soluções que eu falei aqui, os resultados vão ser o seguinte: eles vão pensar as mesmas coisas, vão ter o mesmo amor, vão ficar unidos de alma e vão ter o mesmo sentimento. Que sentimento é esse? É o sentimento que houve em Cristo Jesus. Então Paulo aponta, né? Paulo vê a necessidade daqueles irmãos entenderem isso, que fazem parte de um corpo, que a oposição lá fora existe, mas que também há a carnalidade dentro. E Paulo então diz, olha, se existe dentro de vocês isso, vocês precisam mudar de atitude, porque se vocês fizerem dessa forma, né, vocês vão ter alguns resultados positivos, né? Vocês vão pensar as mesmas coisas, vocês vão ter o mesmo amor, vocês vão ficar unidos de alma, vocês vão ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo então, ele passa a dar exemplo, na verdade, para aqueles irmãos ouvindo ou tomando ciência daquela carta de Paulo. Eles vão tomar, na verdade, algumas atitudes e vão mudar, na verdade, os pensamentos. Eles precisam fazer isso. Então, o exemplo divino que Paulo mostrou, nós vamos ver a partir do verso de número 5 desse capítulo 2 até o 11. E que exemplo é esse? Paulo vai falar da história da cruz de Cristo. Então, a história da cruz de Cristo é contada em cada um dos 4 evangelhos. E o significado da cruz é o tema dominante dessa epístola. Mas esse texto, que é um hino, uma poesia, destaca porque revela a cruz por intermédio dos olhos do crucificado, que é Cristo. Então estamos pisando em um terreno santo. Paulo mostra o que Cristo fez quando deixou a glória do céu e se encarnou entre nós. Ou seja, Paulo está dizendo que Cristo nos usurpou o ser igual a Deus. Ele se esvaziou, né? Ele se tornou em forma de homem. Ele não bateu no peito e disse, eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, eu sou, o soberano, mas ele se esvaziou de tudo isso. Ele tomou a forma de homem, se humilhando, e fez isso porque ele quis, por amor de cada um de nós, por amor daqueles que reconhecem o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, que exemplo de humildade, que exemplo Cristo nos deixou. Então, ele não exigiu os seus direitos. Aí vejamos aqui, irmão, veja o grande contraste. Em forma de Deus para em forma de servo. Se esvaziou, foi obediente até a morte, E a morte de cruz é a pior morte que existia. Então, Cristo fez isso. E Paulo estava passando, na verdade, esse exemplo divino para aqueles irmãos, para que pudessem despertar. Ele era para a igreja, para que a igreja pudesse despertar, esquecer de cada um deles e viver o exemplo maior, que é de Cristo Jesus. A forma com que Cristo, se esvaziou, se humilhou
e que ele fez isso por livre e espontânea vontade. Então, Paulo vai falar aqui no verso de número 6 até o verso de número 8, conforme o presbítero Ezequiel já leu. E o autor coloca aqui 6 graus, né, da descida na humilhação do Filho de Deus. Primeiro lugar, ele se esvaziou. Segundo lugar, assumiu a forma de servo. Terceiro lugar, tornou-se semelhante a homem, se humilhou. Quarto, ele foi obediente até a morte. E em quinto, morte de cruz. A pior, conforme eu já falei, a pior de todas as mortes. Mas, queridos, Paulo dá essa orientação para aquela igreja. Mas também Paulo vai dizer o que aconteceu com Cristo, que Deus, né, fez depois que ele se esvaziou, se humilhou, né, foi levado à cruz, morreu. Aí a gente vê a partir do verso de número 9 desse capítulo 2, a exaltação do Filho do Homem. Então o sacrifício de Cristo não foi reconhecido pelo Pai, né? E Paulo vai dizer que Deus o exaltou sobremaneira. Deus lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, que produz o reconhecimento universal do senhorio de Jesus. Um homem está no trono do universo, para que ao nome de Jesus, disse Paulo, né, se dobre todo o joelho. Não o nome de Cristo, Messias ou Emanuel, mas Jesus. Esse foi o nome humano de Jesus. Então, o Filho do Homem, na verdade. Então, graças a Deus, um dia, todos, Paulo escreveu, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, depois de tudo aquilo que ele fez, Deus o exaltou, deu-lhe um nome que está sobre todos os nomes. E um dia todos, aqueles que estão no céu, na terra, debaixo da terra, diz a palavra de Deus, vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Glórias a Deus por isso, né? Aleluia! Que desafio, queridos! Então nós devemos envolver-nos de corpo e alma nessa obra, a obra de pregação do Evangelho, a obra missionária, para que isso venha se tornar uma realidade nas nossas vidas. Então essa foi a exaltação do Filho do Homem, né? E aí Paulo dá esse panorama, Paulo dá essa orientação, Paulo dá esse incentivo para aqueles irmãos e esperam, na verdade, né, um resultado de tudo isso que ele escreve para aqueles irmãos. Paulo dá as orientações certas, o modo de proceder, viver de modo digno do Evangelho, se humilhar, viver a unidade, dá o exemplo de Cristo, a exaltação, né, do Filho do Homem. Mas Paulo espera que aqueles irmãos entendam isso. Paulo espera o resultado de tudo isso, como nós esperamos, como igreja de Deus, o resultado das nossas obras. Nós pregamos o Evangelho e esperamos que o ser humano entenda e que o Espírito Santo convença, do pecado, do juízo, da justiça, para que ele possa também ter o direito de entrar no céu. E Paulo, então, espera esse resultado, escrito na partir do verso de número 12 até o verso de número 18 desse capítulo 2. Quando ele diz assim, depois de ter falado a respeito dos atritos na igreja, mostrando a necessidade de manterem-se unidos, Paulo nos deu esse grande exemplo de Cristo que não exigiu os seus direitos, mas humilhou tornando-se escravo. Isso levou Paulo a fazer um apelo a respeito do comportamento cristão dos crentes em Filipos. E aí nós também fazemos um apelo. E esse apelo é para nós. Paulo também apela para nós. Paulo escreveu esperando a compreensão, esperando o resultado, assim como Deus espera de cada um de nós o resultado da obra maravilhosa de Cristo. Então o que Paulo esperava? O progresso espiritual daqueles irmãos.
Assim como nós, através dessa escola dominical, esperamos que você que está nos assistindo, está aí, você possa crescer um degrau na sua vida espiritual, com esses ensinamentos trazidos aqui através da palavra de Deus. Não que eu esteja falando, mas por aquilo que a palavra de Deus nos fala. Nós esperamos que você galgue degraus na sua vida espiritual, para que você seja crente mais forte, mais fortalecido na palavra de Deus, obedecendo aquilo que Pedro disse, e crescer na graça e no conhecimento. Mas para que isso aconteça, você precisa se envolver com a obra de Deus. Buscar na palavra de Deus crescimento. Não fica só esperando ouvir, Não devemos ser somente ouvintes, conforme Tiago falou, mas devemos ser participantes da obra de Deus, do Evangelho de Deus, da igreja de Deus, porque o seu lugar é seu e você precisa exercitar aquilo que foi colocado, posto por Deus para que você viesse a fazer. Então, o progresso espiritual que Paulo esperava desses irmãos como Evangelho, temos muita dificuldade em entender bem a questão da obra e fé, entre a soberania divina e a responsabilidade humana. O verso 12 diz que temos de desenvolver a nossa salvação, levar o trabalho até o término, completar, levar os efeitos de nossa salvação para funcionar na vida diária, desenvolver na vida prática aquilo que Deus já está fazendo em nós, porque de fato é Deus quem está trabalhando em nós para nos fortalecer a levar a salvação até o seu término. Então, o que Deus espera de cada um de nós é que nós cheguemos no final da jornada, no nosso alvo. Deus espera que nós chegamos até lá. Paulo também esperava daqueles irmãos. Por isso não há lugar para orgulho, porque é Deus quem está operando em nós e o resultado será progresso espiritual. Paulo está dizendo, porque é Deus que efetua em nós tanto querer como realizar. Então não posso bater no peito e dizer que eu faço isso ou aquilo. É Deus que está trabalhando. Eu tenho que entender que eu sou um instrumento usado por Deus. E que eu preciso estar disponível, vamos dizer assim, perceptível à voz de Deus, para entender aquilo que Deus quer e transmitir o recado para a salvação de tantas pessoas. Paulo esperava também daqueles irmãos o testemunho fiel, escrito no capítulo, verso de número 14 até o número 18 aí. Por isso ele vai dizer, fazer tudo sem murmuração e contendas, querido. Será que Paulo está pensando no povo de Israel quando escreve isso aí, lá no deserto, onde o povo só fazia era reclamar? Será que Paulo, quando escreveu isso aí, ele pensava naquele povo lá, como Moisés, Josué sofreu? Então há pessoas assim também. Infelizmente, há obreiros assim nos dias de hoje. Estão sempre queixando-se dos oficiais, da liderança denominacional, do salário, de tantas outras coisas. Paulo diz que tal atitude afeta o nosso testemunho no mundo. A pessoa, um crente que só sabe reclamar, o que o mundo vai dizer isso? Pois aquele caso é crente, mas só vive falando, só vive reclamando disso, reclama do governo, reclama do pastor, reclama dos oficiais, reclama da igreja, reclama disso, reclama daquilo, reclama que chove, reclama que faz sol. É um murmurador. E o que o mundo vai dizer? Então, ser crente dessa forma, para viver só reclamando, que vantagem tem, Então nós temos que entender isso, temos que ser um bom exemplo, Então a geração pervertida e corrupta lá fora no mundo só vive reclamando. Reclama do governo, da crise, reclama de tudo. Mas nós precisamos, irmãos, esquecer isso. Precisamos viver para Cristo. Sem murmuração, sem contenda, sem vanglória, sem partidarismo. Procurar viver o Evangelho de modo digno, pregando sempre, vivendo segundo as orientações da palavra de Deus. E Paulo então vai apresentar aqui alguns exemplos humanos, para que nós possamos também ser fortalecidos através dessa carta.
E o quarto e último tópico dessa lição, traz-nos o seguinte: exemplos humanos que Paulo apresentou. Vê, queridos, que Paulo, ele, diante desse contexto todo, ele fica sabendo de tudo que está acontecendo. Ele sabe que existe a carnalidade dentro da igreja. Ele sabe que existe oposição lá fora. Então ele coloca tudo, vamos dizer assim, diante da igreja em Filipos e dá a solução. E diz: olha, eu sei que acontece isso, isso e isso, que vocês passam por isso, por isso, por isso, mas aqui está a solução para que vocês possam ser fortalecidos em Cristo Jesus, a viver uma vida melhor a cada dia. E Paulo deixou o exemplo de Cristo, mas também deixou alguns exemplos humanos, E ele vai apresentar aqui no verso de número 19 até o 30. Então, imediatamente, Paulo pensa em dois homens que podiam ilustrar a verdade que pregava. Que homens são esses? Timóteo, Timóteo, que estava enviando de volta até eles, e Epafrodito. O Epafrodito, que ficou doente, a gente vê lá no relato, mas estava voltando também para poder compartilhar das alegrias, para que aqueles irmãos pudessem vê-lo, ainda que ele tivesse passado por aquelas enfermidades, para que aqueles irmãos ficassem fortalecidos, ficassem felizes com a sua volta. Então, Timóteo, Paulo dá esse exemplo humano, porque Timóteo tinha realmente a preocupação total com o bem-estar daquelas ovelhas. Timóteo se importava. Hoje, irmãos, nós vemos tantas pessoas que não se importam, Muitos líderes que não se importam com aquelas ovelhas que estão realmente precisando de um apoio, de uma mãozinha, do ombro. A gente vê tantas situações assim. Falta amor, no coração, falta cumprir aquilo que a palavra de Deus orienta. Então, Timóteo, na verdade, é citado aqui como um bom exemplo, Paulo dá esse bom exemplo aqui. Paulo tinha esperança de sua libertação. Parece que o veredito estava para ser dado. E Paulo queria enviar alguém imediatamente com a notícia no verso 23 desse capítulo 2. Então, uma pessoa de confiança para essa tarefa era Timóteo. E ele tinha, na verdade, um coração pastoral. Tinha amor, pelas ovelhas. E Paulo vai dizer assim: cuide de vossos interesses. O seu valor era conhecido por todos. Você pode ser um grande pregador, meu querido, mas pode ser você pode não ser um grande pregador, mas você pode ser uma grande bênção no seu lar, na igreja, aonde você estiver. Ser uma grande bênção, se demonstrar, na verdade, o interesse no bem-estar do povo da sua igreja. Você pode não pregar bem, você pode não ter o dom da palavra, mas se você tiver interesse em ajudar o seu irmão da sua igreja, você já está dando um grande passo, para ser um bom exemplo humano. E Paulo confiou essa tarefa a Timóteo, porque Paulo sabia do potencial do amor de Timóteo para com aquelas pessoas. E mandou também para Epafrodito, serviço sacrificial para o Senhor. Verso 25 a 30 vai falar isso aí. Paulo provavelmente enviou essa carta pelas mãos desse homem, Epafrodito. Ele foi enviado a Paulo primeiro com uma oferta, e com uma oferta também pela igreja de Filipos. Enquanto estava envolvido na obra do Evangelho, e como grande ajudador de Paulo, ficou gravemente doente. Está escrito aí no verso número 27 do capítulo 2. De fato, a gente vê isso aí, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a sua própria vida em favor de Paulo. Deus, porém,
se compadeceu dele. Então, Paulo teve o objetivo tríplice em mandá-lo de volta. Primeiro, o motivo que Paulo tinha de enviar esse homem de volta era para satisfazer ao desejo do próprio Epafrodito. E quis voltar para quê? Para aliviar a preocupação dos irmãos com sua saúde. Aqueles irmãos estavam preocupados com a saúde dele. Então, uma vez recuperado, Paulo envia para que pudesse aqueles irmãos vê-lo, né, e se alegrar pelo restabelecimento de sua saúde. E também para dar alegria à igreja em Filipos com a sua volta, ou com a volta dele. Assim que ele chegasse lá, os irmãos iam vê-lo, e eles iriam ficar felizes, alegres, né, pela essa recuperação. E para agradecer também aos irmãos, né, Paulo envia ele para agradecer aqueles irmãos pela oferta que aqueles irmãos haviam enviado em favor de Paulo. Então, querido, eu quero concluir, né, essa lição perguntando a você o seguinte: será que o seu pastor, né, o seu líder, pode dizer de você o que Paulo falou de Epafrodito? Sabe o que Paulo falou? Verso número 29. Honrai sempre a homem como esse. Paulo tinha convicção daquele mensageiro, daquela pessoa que ele estava enviando. E Paulo disse: honrai pessoas iguais a essa. Será que o seu pastor, o meu pastor, ele pode dizer isso também? Honrai sempre homens como esse, né? Então, meu irmão, cooperador e companheiro de luta, né? Tem alguém a quem possa chamar assim aí na igreja? Será que o seu pastor tem alguém que pode dizer o seguinte: esse é meu irmão, é cooperador, né? É companheiro de luta? Seja você também, seja eu essa pessoa, né? Que o pastor possa confiar, que o nosso líder possa confiar. Estou pronto a dar a própria vida como fez, né? Ou como Epafrodito, pela obra do Senhor. Ele fez tudo aquilo. Ele ficou doente quando ele estava ajudando Paulo. E depois Deus restabeleceu a sua saúde. E ele se interessou, né, em voltar para Filipos, para a alegria daqueles irmãos, para o desejo do seu coração de estar junto, né, com o Senhor. Meu querido, de que maneira tenho lutado junto à minha igreja ou junto a um irmão, como fizeram Timóteo e Epafrodito? De que maneira eu tenho lutado? De que maneira eu tenho me envolvido na obra de Deus, na nossa igreja, na minha igreja, na igreja do Senhor aí em Casimiro, né? Será que eu tenho feito igual a Timóteo, igual a Epafrodito? Senão, nós precisamos nos espelhar nesse exemplo que Paulo deixou, exemplo humano, né? Paulo está dizendo que eu e você somos capazes também, desde que nós vivamos de modo digno do Evangelho, nos envolvendo com a palavra de Deus. Amém, queridos? Que sejamos cooperadores do Evangelho de Deus, no meio, né, dessa geração que estamos. Que a nossa alegria possa ser uma alegria constante, regozijarmos sempre no Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Presbítero Ezequiel, eu tomo a palavra para o fechamento. Louvado seja Deus, né, por essa lição maravilhosa, ao qual o Felipe Ney dirigiu essa noite, essa tarde, e que possamos estar, irmão, realmente dando atenção a essas palavras, guardando nossa mente, nosso coração, e fazer a obra do Senhor como fizeram esses homens do passado. O mesmo Deus dele, que deu possibilidade a ele, é o mesmo nosso Deus, dando das possibilidades a cada um de nós. Nós precisamos cada dia buscar essa realidade em nossas vidas, pedir força ao Senhor, sabedoria, como diz Tiago, para fazer a obra do Senhor, que tantas almas necessitando de estar ouvindo a palavra do Evangelho de salvação. Amém?
Vamos encerrar cantando o hino 224, nosso salmozinho. 224, nosso salmozinho. Vem, Senhor, do bem a fonte, vem, celeste Redentor, ajudar-me a celebrar-te destes hinos de louvor. Tu, Jesus, por mim morreste, quero só por ti viver, quero em todos os momentos tua bênção receber. Era pobre e desgarrado quando Cristo me buscou para me livrar da morte, o seu sangue derramou. E na cruz refugiado, paz, perdão e vida cheia, redimido eternamente, sua glória fluirei. Desta graça, ó Cristo amado, sou perpétuo devedor, mais e mais a ti me prenda, ó Jesus, o teu amor. Sou ingrato, reconheço, peço, meu Senhor, perdão. Vem livrar-me do pecado e reger meu coração. Amém? Você está enterrado na escola dominical.